Olá, profissionais de SMS. Eu sou a Gena e nós estamos no canal do Grupo Share. A ideia do canal é compartilhar conhecimento de SMS com você. Então, o canal está recheado de conteúdo aí. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos e depois desse vídeo, dá uma fuçadinha ali no canal, tem bastante conteúdo. Se você já é inscrito ou inscrita, muito obrigada por nos acompanhar. E tem sugestões de temas, sugestões de alguns outros vídeos, deixa no comentário aí abaixo ou entre em contato conosco através do nosso site. Bom, toda quarta-feira nós temos vídeos e o vídeo de hoje nós falaremos sobre diferença entre os PFFs. Então, PFF1, PFF2 e PFF3. Afinal, o que são os PFFs? Então, começando a falar um pouquinho da sigla PFF. O que é? O PFF é peça facial filtrante, ou seja, a própria peça facial é o respirador. Por quê? Porque a trama que foi constituída, ela é justamente filtrante para evitar a contaminação. Então, para evitar que o ambiente que tenha o contaminante entre em contato com a zona respiratória do colaborador. Então, ou seja, vai evitar que ele se contamine e cause um problema aí respiratório, um problema de asfixia ou qualquer outro problema. E nós temos alguns tipos de PFFs. Então, tem a PFF1, a PFF2 e a PFF3. E tem diferenças. Então, o número, ele indica a diferença, né? Porque a peça facial filtrante, o PFF, ok, a gente usa a mesma sigla, só que tem 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 é o tipo. Então, o quanto ele vai proteger. E aí, tem diferenciação. Para que tipo de contaminante que serve também. E a gente vai acabar explicando aí no vídeo de hoje. Fique comigo até o final. Então, primeiro vamos falar sobre a PFF1. A PFF1 ela é recomendada para poeiras. Quando você tem névoas também. No caso das névoas, é quando a gente vai ter o quê? Geralmente ela é gerada de forma mecânica. E aí você vai falar, poxa, por forma mecânica, por exemplo, a poeira, quando o pessoal da carpintaria, né, tá fazendo corte de alguma madeira, alguma coisa, você tem uma forma mecânica, então ele está fazendo um esforço ali, ou utilizando a serra, está gerando uma poeira, né? Então está gerando um particulado aí no ar. E a gente utiliza ela como? Então, como é que ela vai proteger? Vai proteger para uma concentração menor do que 10 vezes o limite de tolerância. E aí a gente vai perceber que a eficiência dela é de 80%, né? E a penetração, então o que ela permite passar de material ali é no máximo 20%. Então perceba que ela é uma peça facial mais simples. Então vai ser usada por um material com uma granulometria um pouquinho maior. Atualmente é difícil você encontrar nas empresas a utilização da PFF1. Normalmente a gente escolhe a PFF2 e a PFF3 porque a proteção é muito maior e varre uma gama maior de contaminantes. Isso quando a gente opta por usar a peça facial filtrante, que é o PFF, porque ele é descartável, ele não é reutilizável. Então, nós temos outros tipos de respiradores que fazem a higienização e ele pode ser reutilizável, você só troca os filtros. Por quê? Porque você tem a peça, né, que é o respirador, com os filtros. Então, além a peça, ela geralmente é de silicone ou outro material, e aí você acopla os filtros. E aí você vai fazendo a troca dos filtros e essa peça facial, você faz o quê? Você higieniza, limpa, e ela tem tamanhos diferentes. Então tem PMG. Por quê? Porque nós temos as faces, né, com formatos diferentes. Algumas pessoas mais arredondada, mais oval, mais quadradinho. Então depende muito da pessoa. E além do que, nós podemos emagrecer ou engordar. Então isso vai fazer diferença também no uso do respirador. Bom, continuando, vamos falar da PFF2. Então, da 2 agora. O que acontece? A 2 é usada para fumos e aerodispersóides gerados termicamente. Então, quando a gente fala termicamente, tem a ver com a questão da temperatura. Por exemplo, a questão da solda. Então, gera fumos, não gera? Então, a PFF2 é recomendada. Mas, o que a gente vai observar? A gente sempre vai ter que observar a proteção que ela vai dar e o limite dela. Então, no caso do PFF2, a gente vai usar para fumos e também para alguns contaminantes onde a gente não conhece a toxicidade.
Porém, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque tem que ser baixo, tem um limite aí. Nós vamos utilizar a PFF2 quando a concentração não for maior do que 10 vezes o limite de tolerância. Tem uma eficiência de 94% e ela vai deixar passar 6%. Então, tomem cuidado com isso. Então, é um respirador um custo mais barato, sem dúvida que é, mas satura muito mais rápido, então você vai ter que fazer muito mais trocas. Então, o 2 a gente vai usar para fumos, né? Então, para fumos metálicos e também quando a gente tiver algum agente aí com toxicidade desconhecida, mas for baixa. Para contar biológicos, agentes biológicos, a gente também vai usar? Pode usar sim. Geralmente, hospitais, no mínimo PFF2. Você não vai ver nenhum hospital que o pessoal não use, por exemplo, PFF2 numa área onde você tem um agente biológico. A gente usa aquelas simples, né, de máscara cirúrgica, né, que nós chamamos, né, que são os respiradores cirúrgicos, que ela tem mas é mais para gotícula, mas quando nós estamos falando de proteção respiratória, que não é questão de gotícula, aí no mínimo PFF2. Falar um pouquinho agora sobre a PFF3, então a 3 é a que tem a maior proteção aí. A 3 a gente vai utilizar para particulado altamente tóxico e onde o limite de tolerância seja menor do que 0,05 miligramas por metro cúbico. Então tem que ficar atento a isso. E hoje a gente não conhece a questão da toxicidade. Se o ambiente ele tiver com concentração até 10 vezes o limite de tolerância, então isso é importante a gente usar, a gente tem que reconhecer pelo menos o mínimo ali do que tem. E ela tem uma boa eficiência, então, ou seja, a eficiência dela mínima é de 99,7% e ela deixa passar até 0,03%. Então, perceba que assim, não é 100%, né? É difícil você barrar 100%, mesmo porque se barrar 100% o colaborador não ia conseguir respirar porque não ia entrar o ar. Então, quando você for escolher o respirador, procure por respiradores onde você utiliza o filtro acoplado, ou seja, não são os descartáveis. Quando você tem um ambiente onde a concentração do contaminante é baixa, aí eu recomendo você usar os PFFs. Onde a concentração é alta, use os respiradores reutilizáveis e que tem manutenção. Por quê? Porque a segurança é muito maior quando você utiliza, por exemplo, filtros de carvão ativado, usa filtros mistos, né? Ou então a gente usa o sistema o sistema autônomo, né? Então são muito mais seguros. Não que a gente não possa utilizar os PFFs, claro que pode utilizar, são homologados e estão aí, são seguros, mas só tem que tomar cuidado com a questão da concentração do contaminante no ambiente. E é importante nós lembrarmos o quê? Vai usar respirador? Todo mundo pode usar respirador? Tem pessoas que têm problemas, né, de saúde, então, por exemplo, tem pessoas que têm asma, tem pessoas que já têm problemas respiratórios pré-existentes, então essas pessoas vão ter muito mais dificuldade. Então, tem que fazer um programa de proteção respiratória, que é o tal chamado do PPR? Sim, precisa. E aí no PPR você vai justamente mapear todas as suas áreas para saber quais são os possíveis contaminantes que você tem ali no ambiente, né, os agentes. No caso dos contaminantes para uso do respirador são os químicos. E aí você vai fazer todo um estudo, vai ver se tem sistema de exaustão, sistema de ventilação, se realmente vai utilizar o EPR, que são a proteção respiratória, né, a recomendação da proteção respiratória. E aí você montou o programa, você vai precisar fazer um ensaio de vedação aí nas pessoas. O que é o ensaio de vedação? É o fit test. Então, o que é o fit test? É aquele capuz, né, onde borrifa a essência dentro do capuz, seja sacarina, né, aquela essência docinha, ou bitrex, que é aquela mais amarga, né? Tem outras essências também que são utilizadas, mas as mais comuns são essas duas. E aí você verifica se aquele respirador ele realmente faz a vedação correta para aquele colaborador. E aí quando você vai fazer o teste, não basta você testar com um só não, você tem que dar algumas opções para o colaborador. E lembre-se, o colaborador emagreceu, engordou muito, usa prótese dentária, ou tem, né, sofreu algum acidente e tem alguma cicatriz no rosto, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que é importante, quando vai desenvolver o PPR, fazer em parceria com a saúde ocupacional. Porque a saúde ocupacional, ela tem em mãos os resultados dos exames periódicos, dos exames complementares, e ela consegue realmente indicar aquele colaborador, se aquele colaborador tem a condição de saúde legal para usar um respirador, porque daí, por exemplo, vai poder
entrar numa área onde tem contaminantes e vai precisar usar respirador, seja ele descartável ou não, então seja ele um PFF ou não, né, ou seja ele um respirador aí reutilizável e onde você pode fazer a manutenção e higienização. Então, nesse caso, o PPR ele é um documento, né, um programa que ele é muito alinhado com a saúde. Todos os outros documentos são, né, o antigo PPRA e o atual PGR agora precisa ser alinhado com a saúde, mas o PPR é algo assim que eu diria para você, é uma bola dividida entre a saúde e a segurança, mas que precisa da sinergia entre as duas áreas para ele funcionar muito bem. Por quê? Porque tem informações da área da saúde, porque avalia a saúde do colaborador, e tem a questão de segurança, que é onde o colaborador vai trabalhar, em qual ambiente, se foram feitas avaliações ambientais naquele ambiente de trabalho, justamente para você conhecer quais são os contaminantes ali. Então, tem tudo isso. No caso dos PFFs, quando é que vai fazer a troca? Muita gente fala, eu troco diariamente. Vai depender muito da concentração do contaminante no ambiente que você trabalha. Geralmente, a gente troca diariamente. Mas, em alguns lugares onde a concentração do contaminante é muito, muito baixa, como é que a gente vai perceber que o respirador ele saturou? Quando o colaborador ele sentir mais dificuldade para respirar, ou quando ele sentir o odor do contaminante, aí você já está na hora de trocar. Então, o ideal é que não chegue, o colaborador não chegue a sentir o odor do contaminante. Então, o legal é você, assim, perceber, começou a ter dificuldade para respirar, opa, está na hora de trocar o respirador. Então, por quê? Porque vai entupindo, né, as tramas do respirador com contaminante e aí fica mais difícil a respiração. Então, aí tá na hora de fazer a troca. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo. Aliás, eu quero deixar um grande abraço para Fran, de Itapevi, que assiste o nosso canal, deixou um comentário muito legal, diz que tem aprendido bastante. E você, tem aprendido bastante com os vídeos do Grupo Share? Deixa o comentário aí abaixo que eu vou ter maior prazer em responder você. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.